nosso quadro de saúde hoje traz mais uma vez a doutora Vivian Campos, ela que é clínica geral com várias paixões, eu vou dizer assim, porque, gente, a mulher estuda, hein? Meu Deus, Vivian, tu não para, guria! Oi, Fabiola. Tudo bom? Tudo bom, prazer estar aqui de novo. Obrigada, eu te sigo sempre, né? Eu e muitas outras pessoas. E, meu Deus, guria, tu não para mesmo, né, Vi? Eu acabo viajando bastante, porque agora, além de trabalhar aqui em Joinville, em Campinas, que eu já trabalhava, eu também estou atendendo em São Paulo capital. Chiquérrima! Foi um convite super bacana. Que legal! Muito conceituada, foi bem bacana. E está sendo bem legal o trabalho lá. E é fruto, né? Fruto do teu esforço, do teu trabalho, da busca. E lá você faz a mesma coisa que aqui? Lá já é uma clínica de medicina funcional, ortomolecular, medicina integrada. Então lá eu foco mais na parte alérgica. Então, o foco maior lá do meu atendimento é na parte alérgica. E para quem não sabe, a doutora Vivian também trabalha na área de nutrologia, na área de alergia. Você faz um bem bolado que você consegue entender todo o corpo que está acontecendo e por que está acontecendo, porque muitas vezes a gente não sabe, né? A gente incha, a gente coça, a gente espirra, né? Tudo por conta de vários fatores. E olha, gente, ao contrário do que muita gente pensa, não é só no nosso ar, não, que existem as alergias, né, Vi? Sim, existem alergias alimentares, alergias de contato. Hoje em dia a gente está exposto a uma quantidade de químico cada vez maior, então as alergias de contato estão crescendo bastante. Esmalte, maquiagem, produtos de beleza e também as alimentares, né? Também estão cada vez maiores. Mas hoje o nosso tema é muito legal, quer dizer, é um tema, vamos dizer que é um tema importantíssimo, a abordagem, tanto é que já existe essa campanha, que é a campanha do Setembro Amarelo, que é voltada ao suicídio, né? A esse tema de prevenção, né? Punk, né? Que é a prevenção, né? É um tema difícil, pois exatamente por ele ser bem pesado, acaba-se muitas vezes sendo negligenciado, mas é uma coisa muito mais comum do que as pessoas imaginam. É. Então, até a gente conversou com a doutora Cida Fontana outro dia, ela que é psiquiatra, e ela estava me dizendo índices assim... Altíssimos. Altíssimos. E crescentes. O que é pior. Então, por que, Vi? Porque a depressão é uma das doenças que mais está crescendo no mundo. E estima-se que até 2020 ela seja a maior doença em número de pessoas acometidas no mundo todo. A pessoa nasce depressiva? Não. Ou fica depressiva? Na verdade, hoje o que a gente está se vendo, principalmente com os estudos genéticos, que tem alguns genes relacionados à depressão e possivelmente também relacionados ao suicídio. Ah, é? Sim. Então, na maioria das pessoas quando a gente conversa com os pacientes, a gente pergunta, e é comum a gente ouvir na mesma família mais de um caso. E a depressão, sim, está ligada, tem alguns fatores genéticos, mas o interessante hoje, a gente estudando melhor a genética, a gente sabe que, por mais que o fator genético exista, o nosso estilo de vida influencia muito mais. A gente consegue desativar ou não ativar alguns genes. Com fatores alimentares, com fatores de atividade física, de estresse, ou mesmo que o gene esteja ativado, você mantém ele como se fosse dormindo. Você consegue segurar ele. Então, tem gente que tem genética, mas não desenvolve os sintomas. Entendi. Isso para todos os genes, para obesidade, para diabetes, para câncer, para vários tipos para várias doenças que têm ligação genética. E como é que se segura uma depressão? Na verdade, a primeira coisa é se identificar o mais cedo possível. Né? Então, isso é importante. As pessoas acabam tendo medo de, isso é frescura, esse meu desânimo, essa minha falta de vontade, ou a minha tristeza. Às vezes, a pessoa acha que ela não tem motivo suficiente, né? Tem uma situação financeira estável, está bem na família, então não tem por que estar se sentindo daquela forma e se sente culpada. E acaba não indo procurar ajuda. Até porque nem acredita, imagina, eu não tenho depressão, tá tudo bem comigo. Ou acha que depressão é aquela coisa bem pesada, que a gente vê que a pessoa tem que ficar trancada num quarto, chorando o dia inteiro, e não necessariamente é assim. Né? Outras maneiras de se prevenir, na questão alimentar, tem várias vitaminas que podem gerar, a deficiência dessas vitaminas pode gerar muito cansaço,
fadiga, então sonolência, dificuldade de concentração. A B12 é uma delas. A vitamina B12 é muito importante para a gente ter disposição, para a gente raciocinar bem. E hoje está cada vez mais comum a deficiência de B12. Ela está nos alimentos? Na carne vermelha. Mas além disso, a gente precisa de uma substância produzida pelo estômago, que é o fator intrínseco, para essa B12 do alimento ser absorvida. E várias medicações, mas a principal delas, as medicações para gastrite, os inibidores de bomba, os prazóis da vida, eles inibem a produção do fator intrínseco. Então, o paciente que toma esse tipo de medicação a longo prazo tem que repor vitamina B12, ou pelo menos tem que sempre avaliar. Eu lembro que a vitamina B12 não é uma vitamina que as pessoas tinham assim um certo preconceito porque fazia engordar? Isso, é porque a B12 por via oral, ela não a da carne, né, a sintética por via oral, de comprimido, ela pode aumentar sim o apetite. Mas a gente tem por via sublingual e tem via injetável. Que daí... E aí não mexe com o apetite. Então, ai, gente, quanta coisa, quanta informação que a gente não tem. Às vezes a pessoa faz o exame e ela não leva para o médico avaliar, ou o médico não tem tanta experiência com a parte de nutrologia e reposição de vitaminas. No laboratório, o range, que a gente chama a escala, vai do normal, do mínimo até o máximo, ela é muito ampla. Ela vai de 200 a quase 1000. Hoje, todos os estudos novos já mostram que a partir de 500, abaixo de 500, se tem indicação de repor. Porque a pessoa já pode estar mais cansada, mais desanimada, com mais dificuldade de raciocinar, dificuldade de memória. Além da B12 ser importante para toda a função hepática e proteção cardiovascular. Então é uma vitamininha danada. Danada. Faz porque a gente não faz geralmente esse exame, faz? Não é muito comum. Geralmente se pede esse exame quando o paciente tem alguma queixa de anemia, porque ela também está ligada à questão da anemia. Ou em pacientes vegetarianos. Os vegetarianos não comem carne, então eles têm geralmente deficiência de B12. E aí tem que repor mesmo. Aí tem que repor. Os pacientes que fazem cirurgia bariátrica também, ou qualquer tipo de cirurgia que mexa com o estômago, às vezes por conta de câncer ou algum outro problema de úlcera, esses pacientes têm indicação de fazer frequentemente. E ainda voltando à questão genética, hoje se sabe que deficiência de certas vitaminas também pode ser genético. Por não produzir, por exemplo, o fator intrínseco ou por alguma outra alteração genética. Então, esses pacientes têm que repor com mais frequência do que outros pacientes. Existem exames, eu sempre digo assim, gosto de dividir isso com o nosso telespectador, que você eu acho que a tua especialidade faz com que a gente faça muitos, mas muitos exames que não são os exames normais, né? E aí é onde a gente começa a entender que você tem isso, mas para você tomar um medicamento assim, o outro é o carrinho que vai levar, né? Falando de uma forma lúdica, né? É o carrinho que leva o que precisa ser levado, daí o outro é o que fixa, o outro é o que absorve, o outro... Quer dizer, não adianta de repente você tomar um medicamento e aí... E o resto, ou às vezes toma uma vitamina e não toma o resto, faz a suplementação só de uma parte. Pois é. O organismo é todo um conjunto, né? Tudo trabalha junto. O que mais, Vicky, que leva as pessoas ao suicídio, além da depressão? Tem aquela síndrome do pânico. A síndrome do pânico, na verdade, ela é um sintoma da depressão. Ou de um transtorno ansioso depressivo. Então, entendi. Às vezes a ansiedade, ela pode evoluir para um quadro depressivo também, né? Então, controlar e ver essa questão da ansiedade sempre com antecedência é importante. Se tem história familiar, é importante estar atento, de repente já procurar prevenir. Né? Atividade física é fundamental. Por que esse povo fala tanto em atividade física? Porque a atividade física estimula às vezes a pessoa fala assim, neurotransmissores, os hormônios do cérebro que regulam o nosso humor, regulam o nosso sono. Então, com a atividade física, a gente consegue melhorar esses neurotransmissores. Uma das causas que se tem da depressão é não ter esses neurotransmissores em quantidade suficiente. A maioria dos antidepressivos, eles atuam aumentando ou disponibilizando esses neurotransmissores por mais tempo. A atividade física aumenta a nossa produção desses neurotransmissores, assim como uma alimentação correta. Uma alimentação ruim, uma alimentação rica em açúcar, rica em farinha branca, diminui, por exemplo, a serotonina, que é nosso hormônio. Diminui.
tá? Porque vai mexer no metabolismo da insulina, é um processo mais complicadinho, mas no final das contas, ela vai diminuir. Por mais que o açúcar momentaneamente dê uma sensação de bem-estar, Pois é. ele dá uma sensação de bem-estar, porque na verdade ele dá energia. O nosso Sim. cérebro é movido por açúcar. Então, a hora que você come, você até tem a energia. Mas, ao longo prazo, com um açúcar muito alto, você diminui a produção da serotonina, que é esse hormônio que dá realmente a real sensação de bem-estar, que regula o sono, que regula o humor. Porque dormir é um fator importantíssimo na vida da pessoa, né? E aí tem aquela história também, né, gente, as pessoas precisam, uma precisa dormir 8 horas, outra 9 horas, outra 7 horas. Tem gente que não precisa dormir tanto. É Sim, fato isso? É fato. É fato. Depende da necessidade. Mulher geralmente precisa dormir um pouquinho mais. Mais. Uhum. Mas depende muito da necessidade de cada um. O que é importante? Ter uma noite de sono contínua e acordar descansado. Ai, meu Deus, que difícil isso. Às vezes eu sinto muita dificuldade nisso. Porque às vezes a gente tem dificuldade de desligar. Né? Então isso é importante. Tem algumas coisas que a gente chama de higiene do sono. É se preparar para ir dormir. É fazer seu organismo entender que você está indo dormir. Tá na hora de dormir. Descansar. É difícil você ter um dia super agitado, chegar em casa, deitar na cama e querer dormir. Tem gente que consegue, né? Deita e capota. Mas está cada vez mais raro, né? Quanto mais agitada é a nossa vida, mais raro. Então, eu tenho ouvido muita gente isso também, então, né? Então é interessante criar uma rotina, igual a gente faz com um bebê. Ter uma rotininha do sono. Então você chegar em casa e fazer mais ou menos sempre as mesmas coisas, diminuir estímulo visual. O nosso maior problema hoje em dia em desligar, digamos assim, na verdade é desconectar. Né? É o celular. É o celular no quarto. Isso é muito difícil, né, gente? Todo mundo fica com o celular no quarto. Eu não fico. Mas problema. Todo mundo fica. É um problema. Né? Porque fica aquela luz, nem só isso, mas a luz, ela bloqueia a produção da melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Eu ia te perguntar isso. Então é legal. Sim, é extremamente antidepressivo. Então a melatonina, é que a melatonina no Brasil, ela não é comercializada. Não, a gente não sabe direito por quê, a Anvisa também não sabe explicar, mas não se vende melatonina no Brasil. Você pode usar, você pode, se não me engano, pode até produzir, não conheço a legislação bem certinho, você só não pode vender. Mas ela é vendida no mundo inteiro, ela é um excelente regulador do sono, ela melhora os receptores hormonais. Então, muitas vezes a gente acaba utilizando, principalmente nos pacientes que viajam muito, ela é ótima para jet lag. Então, a gente acaba utilizando. É um conjunto de fatores, né, que faz com que as pessoas fiquem bem. Porque se você está bem, obviamente você não vai cometer pensar em cometer um suicídio, né, Vi? Geralmente, quando se chega a esse extremo, porque se vem de um quadro depressivo bem arrastado. Infelizmente, hoje a gente está vendo isso mais, inclusive em adolescentes. Eu ia te perguntar isso também. A partir de que idade isso acaba acontecendo? Não tem idade. Não? Não tem idade específica, tá? O que acontece? Na adolescência, a gente tem mudanças hormonais muito importantes. A gente acaba tendo abuso de álcool e drogas, o que pode agravar muito o quadro depressivo, né? E o que até agora, com essa questão de internet, as pessoas acabam se isolando um pouco mais. E tem uma cobrança muito maior de um mundo perfeito. Então, se a pessoa não se encaixa, isso acaba sendo um fator que causa ou que acelera esse processo de depressão. Eu acho que é isso mesmo. Isso está cada vez mais pesado. As pessoas acham que elas têm que dar conta de tudo, fazer tudo e ser muito feliz e ter tudo lindo e ser porque o mundo da internet aceita tudo, né? Então você está vendo lá, ninguém vai ficar colocando. Tem até pessoas que colocam os problemas, mas geralmente você posta aquilo que tá legal, né? Não aquele momento deprê, né? Porque, assim, é importante também a gente ter um pouco esse discernimento, essa diferença na medida, né? Quer dizer, eu tô triste por causa de alguma coisa, ok, mas eu tenho depressão ou eu entendi que eu tenho depressão, gente, tem que procurar ajuda. As pessoas têm medo dessa ajuda. Tem medo, né? Até porque tanto psicólogo quanto psiquiatra acabou com rótulo de médico para maluco, pois alguma coisa assim, que não
não tem nada a ver. Lógico. Hoje em dia, acho que com a quantidade de informação que a gente tem que lidar o dia inteiro, um psicólogo acaba sendo excelente pra gente conseguir filtrar e eu acho que devia ser obrigatório todo mundo ter um psicólogo, porque fazer terapia é tão bom. Porque o mais difícil, na verdade, é se entender, é se aceitar. E um dos grandes problemas da depressão realmente é a culpa. A pessoa se sente culpada por praticamente tudo e acaba guardando aquilo, carregando aquilo. E aquilo acaba virando ou um outro tipo de doença ou depressão. Alimentos que te fazem feliz, existe? Existe alimentos que produzem, por exemplo, triptofano, o cacau. Cacau é diferente de chocolate ao leite ou um chocolate branco. Cacau! As castanhas. As próprias leguminosas, por conterem uma quantidade, os vegetais de vitaminas, de minerais, as frutas, a banana é rica em triptofano, por exemplo, o abacate tem vários óleos, o ômega 3 é essencial para a saúde cerebral. Então, alimentos que tenham gordura boa são essencial para a saúde do cérebro. Tá? E o sol. Muito sol. O sol. Com protetor. Então, a maior parte do tempo com protetor, e um pouquinho sem protetor para conseguir produzir a vitamina D. A vitamina D, né? Olha, gente, era que nem o ovo. Você lembra da história do ovo? Primeiro o ovo era ruim, depois o ovo era bom. Agora estão tentando colocar o protetor solar. Como um ovo. Né? Ovo é bom demais, adoro ovo. E o protetor solar é uma questão porque, assim, é uma quantidade grande de produto químico e a gente precisa de sol. A gente precisa de um pouco, mas, gente, tudo com bom senso, né? Você não vai ficar lá estatelada no sol por horas. E isso vai causar câncer. Claro, né? É bom senso, aliás, em tudo, né? Na alimentação, no teu estilo de vida, em tudo. Bom senso. E por que você tá tão linda desse jeito? É uma médica ortomolecular que eu conheci. Meu Deus, vi como tu tá mazérrima, maravilhosa. Tá se sacrificando? Não. Não? Tô tá legal? um estilo de vida que eu sempre acreditei. Buscou, sempre né? Você tá num momento maravilhoso, né? Quem te segue nas redes sociais tá vendo que não tem moleza não, hein? Não, 6 horas da manhã é o tempo que dá. É de manhã cedo. Molezinha. Não dá, à noite. Tchau, molezinha. Tchau, molezinha. Não dá. Tem que dar Quem conta. quer vai, né, gente? Quem quer tem que malhar mesmo. Obrigada, amiguinha. Tão bom quando você vem aqui, né, Vi? Fico muito feliz. Obrigada. É isso, gente. Nós ficamos aqui com mais um quadro de saúde hoje, né? Falando sobre esse tema, o Setembro Amarelo, e que esse assunto que vem à tona nesse mês de setembro permaneça. Conversei com a doutora Vivian Campos, ela que é clínica geral, mora em Joinville e está à sua disposição, né? Assim como os nossos queridos, todos os terapeutas da cidade que podem ajudar, os nossos psiquiatras, os nossos psicólogos e também, obviamente, os nossos médicos aí que fazem todo um esforço conjunto para que a gente tenha uma vida saudável. Setembro Amarelo.